Eu vivo um dilema e eu me encaro com ele todos os dias. Eu arrumo a casa ou eu passo mais alguns minutinhos com os meus filhos? Aos poucos, a gente vai desenvolvendo umas habilidades que há uns tempos atrás a gente acreditava que nem conseguiria, né? A mãe, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Consegue ninar a criança, consegue arrumar a cama, vai catando a bagunça, vai arrumando, porque a gente se cobra demais. A gente quer que tudo esteja impecável todos os dias. De um lado, nós temos uma bagunça que nos incomoda, que parece que o caos do ambiente vira um caos na mente da gente, porque a gente se culpa muito, mas de um outro lado, o tempo está passando. E este tempo que está passando, ele não volta mais. Os filhos crescem, eu posso dizer isso com vocês, para vocês com propriedade, porque eu estou com um de 8 anos e uma bebezinha, e às vezes eu me vejo repetindo coisas com a minha bebê que eu gostaria de corrigir. Porque eu fiz com o meu filho, eu vi o quanto não valeu a pena, né? Momentos que eu deixei ele um pouquinho. Na verdade, essa conta ela nunca vai fechar, né? Mas momentos que eu deixei ele um pouquinho, deixei ele de ninar ele no braço para deixar ele terminar de dormir sozinho, para colocar uma roupa para lavar, para adiantar uma louça. E os dias passaram, esses momentos com ele não vai voltar mais, nem com a minha bebê agora. E eu tenho louças todos os dias para continuar lavando, né? Essa conta, ela é muito injusta e ela nunca vai fechar. Isso é uma coisa que nós precisamos aceitar. E esse sentimento de culpa, ele tenta tomar conta da gente, né? Que nunca é o suficiente, que nunca tá bom, que eu poderia fazer mais. Ou a minha comparação com outras mães que não têm a mesma realidade que a minha, ou que às vezes têm, mas usam outras estratégias. Enfim, cada um tem a sua história e tem a forma de lidar com ela. A verdade, você sabe qual é? É que a gente não precisa escolher, né? A gente não precisa escolher entre um e o outro. O que a gente precisa achar é um equilíbrio e não nos sentirmos mal com isso, porque a nossa casa ela não precisa estar perfeita para ser um lar. E nós não precisamos estar presentes o tempo todo para ser uma boa mãe. E não significa que nós estarmos presentes o tempo todo vai evitar que essa criança tenha um arranhão, se é essa preocupação que a gente tem, né? Ou que essa criança venha a cair, quem sabe. Às vezes a criança cai com a gente olhando, né? Então, o equilíbrio não é fazer tudo, mas é aprender e perceber também que o que é prioridade naquele dia, naquele momento, qual que é a minha prioridade. Hoje de manhã eu resolvi que a minha prioridade era ninar a minha filha. Eu não sei até quando ela vai me deixar permitir que eu nine ela. O meu filho de 8 anos já não precisa ser ninado, né? E eu não me lembro qual foi a última vez que eu ninei ele para dormir. Hoje eu ainda tento deitar com ele um pouquinho antes de dormir, porque eu sei que tá acabando este momento, né? Eu sempre falo com ele, filho, não tenta me enganar porque eu tive a sua idade e eu sei o sentimento que você tem, né? Então não tenta me enganar quando ele fala assim, ai mãe, eu quero sair um pouquinho sozinho, eu quero andar de bicicleta, enfim, esse tipo de coisa. Ou na escola, quando acontece alguma coisa, ele fala, ai, meu lápis quebrou a ponta aqui, nós estamos na fase de gastar muitos lápis de escrever, né? Não sei se vocês já chegaram nessa fase. Mãe, a ponta do meu lápis quebrou. Aí eu falo com ele, olha, não tenta me enganar porque não é normal a ponta do seu lápis quebrar tantas vezes assim para você ir gastando o lápis desse jeito. Eu já tive a sua idade, eu sei como que funciona. E aí, com isso, eu sei que daqui uns anos, né, ou um ano, não sei, por conta do desenvolvimento dele, né, que ele é um menino de 8 anos, mas ele é muito esperto, ele não vai querer mais que eu deite com ele para ele dormir, ou que eu deite com ele para ler um livro, alguma coisa assim. Então eu tenho procurado aproveitar esses momentos e como uma forma também de equilibrar, porque como a bebê, ela depende mais de mim, e ele fica vendo, né, que eu tô sempre com ela no colo, sempre com ela na mão, eu tento equilibrar esses momentos com ele também, porque ele é muito amado, ele sabe disso, e ele já tá ficando um pouquinho independente, mas eu quero que ele tenha essa proximidade comigo para que ele tenha liberdade de poder comentar toda e qualquer coisa que venha a acontecer. Isso também é uma coisa que gera culpa na mãe, né? A gente quer ser amiga, quer ser mãe, quer ser protetora, quer ser motorista, né? Onde você precisar eu te levo, que quer estar sempre ali e deixar o filho debaixo das nossas asinhas, né? Não digo isso como uma forma de não deixá-los viver, mas como uma forma de protegê-los mesmo. Tem dia que a nossa casa vai brilhar muito, né? E como é bom ver uma casa brilhando, uma cerâmica, que você não vê nenhuma manchinha, mas tem dias que quem vai brilhar, sabe o que que é? É o sorriso do meu filho me chamando para brincar no meio da bagunça. É estranho, né? Depois que a gente aprende a dar valor aos momentos, é estranho eu ver bagunça ao meu redor e por um momento não me importar com ela. Por um momento eu pensar, não, agora não é hora dessa bagunça. Agora é hora de eu aproveitar este momento. E você sabe o que vai ficar na mente dos meus filhos e dos seus filhos? A minha mãe um dia deixou. Eles sabem o quanto é importante para nós estar com a casa arrumada. Porque a gente fala assim, filho, você espera só um pouquinho que eu tô terminando aqui, daqui a pouco eu vou te ajudar.
Então ele sabe que no dia que a gente deixa de pedir eles para esperar um pouquinho e para a atividade e vai atender eles primeiro, antes do afazer doméstico, é o dia que a gente falou assim: opa, quem tá no meu top 1 de prioridade aqui hoje não é a minha casa. Eu não vou deixar os minutinhos que sobrarem depois que eu arrumar a minha casa para me dedicar a essas crianças. Eu vou me dedicar a eles primeiro e depois, quando eles já tiverem ali a presença da mãe, quando você já fizer um desenho, já olhar o dever, já der um café da manhã, não sei a atividade que ele vai exigir de você, né? Exigir no sentido de te chamar para fazer naquele momento. Mas é isso que vai ficar na memória dele. A minha mãe, um dia, a minha mãe parou o que ela estava fazendo para me dar atenção. Ele vai chegar na escola, sabe o que ele vai falar com o coleguinha? Você acredita que hoje a minha mãe teve um tempinho de brincar comigo antes de lavar a louça? Todo dia ela lava a louça primeiro? Como que hoje? Por que que hoje? Ou então hoje ela brincou comigo primeiro antes de lavar a louça? Sabe? Dá uma doida na rotina, dá uma virada de chave. Porque senão a gente fica escravo dessas atividades. Eu já comentei com vocês aqui no canal que às vezes eu fico escrava de querer tudo certinho no lugar e deixo passar momentos importantes. Dê prioridade. Não significa que a sua pia vai ficar ali e você não vai ter tempo para limpar, não. Mas inverta a ordem das coisas, pelo menos de vez em quando, nem que seja para dar um susto. Eles vão falar assim: uai, mas o que aconteceu? Porque hoje a senhora veio brincar comigo primeiro antes de limpar a casa. A nossa família, ela percebe e ela absorve a nossa energia e ela vê a nossa ali, sequência de prioridade. Ah, não, minha mãe quer fazer tudo primeiro e na hora que sobra ali 10 minutos, quando sobra, porque a gente já vai engatando em várias tarefas, né? Ela fica comigo. Só que essas tarefas, como eu já disse para vocês, a gente sempre vai ter para fazer 365 dias por ano. Só que o que o seu filho, ele queria ontem, hoje talvez ele não queira mais. A oportunidade que você tem de ler uma história ou de ver um desenho. Luana, não gosto de ler, veja um desenho. Luana, não gosto de ver desenho. Ajude, auxilie no dever de casa. Ele pode não precisar de você para fazer o dever de casa, mas ele precisa da mãe para estar perto dele, para sentir a presença dele. Porque o que nós não podemos é deixar essas crianças com o sentimento, né? Porque quando nós ficamos em casa, ficamos em casa, quando a gente fala ficar em casa, dá aquela sensação de que a gente tá à toa o dia inteiro dormindo, não é isso que acontece, né? Mas quando nós somos donas de casa e mães, a gente não quer deixar aquela sensação de trabalhar fora e não ter tempo de ter um outro olhar para nossa casa. Só que sabe o que acontece? Às vezes os nossos filhos ficam órfãos com as mães dentro de casa. Órfãos de quê? Órfãos de atenção. Às vezes, se você trabalhasse fora, você teria um tempo de qualidade muito maior com seus filhos. Às vezes, se eu trabalhasse fora, eu vou me colocar na situação, eu teria um tempo de qualidade com os meus filhos maior do que eu estando com ele todos os dias. Por quê? Porque a falsa ilusão de querer tudo arrumado ou de querer passar na frente os afazeres domésticos deixa uma lacuna muito grande, deixa um abismo entre nós e os nossos filhos, porque tudo vai na frente. Outra coisa que eu aprendi também, além de arrumar a minha casa, né, além de arrumar a cama com o bebê na mão, é usar o meu carrinho de bebê. Por quê? Porque a bebê, ela ainda não entende como o maior entende. Então eu dou uma atenção maior para ele quando ele tá em casa, e na hora que ele tá pra escola e a bebê tá acordada, eu coloco ela no carrinho e vou fazendo outras coisas. É isso que a mãe faz. E é dar um sorriso no meio do dia, porque eu acho que o sorriso, ele afasta a tristeza. Sorria. Mesmo sem vontade, faça piada. Ai, hoje caiu um copo, meu Deus, ria, sorria, né? Porque ficar brava não vai resolver, não vai catar o caco de vidro no chão e, pelo contrário, vai azedar o resto do nosso dia. Mesmo a gente fazendo tudo, a sensação de culpa insiste em aparecer. Às vezes todos os dias. Comigo, quase todos os dias. Culpa porque eu não brinquei o suficiente, culpa porque eu não dei tanta atenção, culpa porque eu tô me sentindo cansada, culpa porque eu preciso ter um momento sozinha, mas eu me sinto culpada por. Minha mente às vezes tenta dizer: você quer um tempo sozinha pra quê, né? Você quer um tempo sozinha? Que egoísmo, fica com seus filhos, né? Então a gente se sente culpada por tudo. Mas vamos falar a verdade? A gente não é uma máquina, né? A gente não é uma máquina que a gente programa e sai tudo. A gente tem sentimentos. Nós somos mulheres e mulheres se cansam, assim como homens se cansam. A gente se sente frustrada. Às vezes a gente precisa parar 5 minutos e refletir, parar de fazer as coisas no automático e pensar o que eu vou fazer agora. Sabe? Raciocinar, parar de fazer as coisas por impulso e no automático e não nos sentirmos culpadas por isso. Porque cuidar de tudo, o tempo todo, tem um preço emocional que o mundo quase sempre, quase nunca reconhece em nós, sabe? E não que nós queremos esse reconhecimento, né? Não isso, mas a gente se sente culpada até por precisar disso.
por precisar explicar por que eu não consegui dar conta de tudo hoje. Talvez o outro não está percebendo, talvez o outro ainda nos ache mulheres incríveis. Mas nós, dentro de nós, ainda queremos, eu dentro de mim ainda quero justificar por que eu não consegui dar conta de tudo naquele dia. E eu tenho trabalhado isso em mim, todos os dias, ainda que eu tenha alguma tarefa que eu não consegui dar conta, principalmente às vezes fica o chão sem eu conseguir passar um pano, né? Às vezes eu vejo uma manchinha, e não é um chão muito sujo, não. Às vezes é um fio de cabelo, às vezes é uma manchinha ou um mosquito que caiu, né? Porque onde eu moro aqui, agora eu moro na roça, graças a Deus, então às vezes cai muito bichinho de luz, às vezes é isso que fica. E eu tenho procurado não me sentir culpada e procurado raciocinar nas coisas que eu dei conta. E outra coisa, agora nós temos plantinhas, nós temos coisas para cuidar aqui, para poder aguar. Eu tenho ido lá pro quintal, porque me faz muito mal passar o dia e às vezes eu não consigo nem ir no quintal. Olha só que loucura. Então eu vou pro quintal, eu raciocino um pouquinho, eu vejo a natureza, eu sinto o vento bater no meu rosto, com as crianças mesmo, né? Que eu já aproveito para fazer um momento ali, para distrair com eles, para eles me ajudarem em algumas tarefas, para poder sorrir durante aquele momento. E a casa pode esperar um pouco. Agora, a infância dos meus filhos não pode. E não há problema algum eu escolher o colo em vez de eu escolher o balde, a risada ao invés da faxina, o descanso ao invés da culpa. E você? Como você se sente? Deixe para mim aqui nos comentários. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.